Para começar uma boa introdução, é fundamental contextualizar o tema para que a sua tese tenha um melhor impacto no leitor. Olá, eu sou Rômulo Bolivar, professor de Redação em Língua Portuguesa, e hoje estou aqui para falar sobre este assunto com você. Está entrando no ar mais um Caio no Vestibular. Em primeiro lugar, vamos entender como funciona essa tal contextualização do tema. Acontece o seguinte, no parágrafo de introdução, a tese costuma ser vista como a frase principal, ou seja, a tese é um posicionamento crítico do autor em que ele revela o seu posicionamento diante daquele problema que está veiculado ao tema. Porém, se antes de ir direto naquela declaração crítica, você for capaz de apresentar algum dado, fazer um comentário mais genérico, atrair a atenção do leitor para a sua tese antes de apresentá-la, você será muito mais feliz na apresentação do seu texto. Vamos exemplificar. Digamos que você tenha na sua mente a tese de que o seu pai deva lhe dar um celular novo. Você pode chegar para ele e diretamente na introdução da conversa apresentar a tese. Pai, eu sou um filho que deve ganhar um celular novo, agora, de presente, na próxima semana. Ou você pode, antes disso, para atrair a atenção do leitor, no caso do interlocutor, que é o seu pai, você pode apresentar uma contextualização. E aí você começa, sabe, pai, lá na minha escola, todos os meus colegas estão com celular novo, porque hoje em dia a gente estuda por meio do celular. Ele ajuda a resolver os exercícios, ele ajuda, inclusive, quando a gente aponta o QR Code para algum material, a abrir um vídeo de resolução. Porém, só eu estou com o celular desatualizado. Pai, você pode me dar um celular novo na próxima semana? Enfim, você pode até não conseguir ganhar o celular, mas que com essa contextualização maravilhosa, você foi muito mais eficiente no seu processo argumentativo? Ah, você foi. E na redação do Enem não é diferente, ou nas redações dissertativas dos vestibulares. Professor, mas como eu posso fazer para, antes daquela declaração crítica, produzir um contexto mais atraente para o meu leitor? Enfim, são várias as formas. Nós vamos falar hoje sobre alguma delas. Primeiro, a gente vai falar sobre a tal da alusão ou contextualização histórica. Ora, sabendo que a sua tese é sempre relacionada a um problema do presente, que a sua frase de posicionamento vai ser sempre veiculada à realidade atual, antes de chegar na treta atual, você pode começar discutindo o problema no passado. Por exemplo, o tema vacinação. A gente tem um problema no Brasil hoje, porque apesar de haver muitas vacinas disponíveis, as pessoas estão culturalmente deixando de se vacinar. Qual é a consequência disso? A volta de doenças para o nosso país que já foram erradicadas anteriormente. Enfim, você pode começar direto, sim, na tese, dizendo que isso é um absurdo, que isso é um problema alarmante, que vem se agravando. Ou você pode, historicamente, começar comentando a revolta da vacina no passado e, a partir desse episódio histórico, você traz para o presente. O ideal é que você possa dividir em pelo menos 3 períodos aí a sua introdução. Um para a contextualização do tema, um outro para a tese e um último que será o seu projeto de texto, ou seja, o spoiler daquilo que você vai fazer nos parágrafos de desenvolvimento. Digamos que você vai falar, por exemplo, sobre o uso de plástico, o uso excessivo de plástico na sociedade brasileira. Você pode começar a sua redação falando, por exemplo, sobre os períodos denominados Revolução Industrial. E aí, começando com o debate lá no passado, você traz como para o presente. De forma análoga, em nossos dias, o Brasil tem passado por X, Y e Z. Tudo bem? Estamos juntos? Então, essa coisa de você começar com um fato histórico no passado, colocar um ponto e relacionar ao problema que você vai discutir no presente, isso é uma técnica de contextualização histórica que pode surgir por meio de uma citação histórica ou de uma alusão histórica. Definição de dicionário. Quando nós começamos um tema, se por um acaso você souber o significado de alguma das palavras do tema,
Você pode usar isso para abrir a sua argumentação, que você já começa chamando a atenção da banca e pontuando em repertório sociocultural. Por exemplo, já caiu no Enem o seguinte tema: persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Você poderia, por exemplo, começar a sua redação assim: o dicionário X define violência como ato ou efeito de agredir emocionalmente, verbalmente, fisicamente ou de qualquer outra forma uma outra pessoa. Ponto continuativo. De forma análoga em nossos dias, as mulheres têm sido vítimas de... Percebeu ou não? Então, você escolhe alguma das palavras do tema, apresenta uma definição, por exemplo, a biologia nos mostra com Darwin que nem sempre é o mais forte quem sobrevive, mas aquele que melhor se adapta que se adapta melhor às circunstâncias. Ora, você traz alguma definição, alguma declaração relacionada ao tema e depois dessa definição você insere a sua declaração crítica. Uma terceira forma, também bastante produtiva, é uma técnica que alguns chamam de mundo ideal versus mundo real. O que é isso? Geralmente, a tese é crítica e tem um viés negativo. Então, em vez de você começar a sua redação direto na crítica, direto no viés negativo, o que você faz? Você começa comentando algum aspecto positivo relacionado ao tema. Esse aspecto positivo pode estar dentro de uma obra literária, pode ser uma situação isolada dentro do Brasil, pode ser um exemplo de outros países que agiram diferente do nosso país, por exemplo. Enfim, num tema como evasão escolar na sociedade brasileira. Você poderia começar assim: olha, em países como Estados Unidos e Austrália, o índice de evasão escolar diminuiu significativamente nos últimos 10 anos, tendo em vista um maior comprometimento da família com a formação escolar dos seus filhos. E aí você continua. No Brasil, entretanto, acontece X, Y e Z. Então, o mundo ideal versus o mundo real é você trazer um exemplo positivo relacionado ao tema e depois veiculá-lo a uma situação negativa, via de regra, veiculada ao presente do Brasil. Vale lembrar que esses exemplos que eu estou dando aí de Austrália, Estados Unidos, é tudo coisa da minha cabeça, isso não foi publicado em lugar nenhum. Estamos entendidos? Crise hídrica. Você pode falar, países como Canadá, Japão e Ucrânia conseguiram erradicar os fenômenos de crise hídrica em suas nações ou em seus territórios a partir de medidas que uniam a iniciativa privada à mobilização dos cidadãos. Ponto continuativo. No Brasil, entretanto, a falta de X, Y e Z tem permitido que... Percebeu ou não? Então você começa com a aspiração boa antes de fazer crítica a algo que você julgue ruim. Essa técnica de você começar pelo plano positivo antes de entrar no negativo chama-se mundo ideal versus mundo real e é uma boa possibilidade de início de introdução para quem está se sentindo aí nervoso, sem ter caminhos para começar a fazer uma boa redação. Estamos juntos? E olha, se você acha que essa dica ajudou você, então você não pode ficar de fora dos próximos programas, porque ainda tem bastante coisa legal para a gente discutir. Estamos juntos? Então, um grande abraço e até lá!